professora de Estudos Amazônicos, e vamos para mais uma aula do 6º ano. Ok, gente, vamos para mais uma aula de Estudos Amazônicos. Bom, na aula de hoje nós estamos na apostila Conflitos entre religiosos e colonos. Vamos lá? Bom, gente, conflitos entre religiosos e colonos. Para nós entendermos, precisamos explicar algumas coisas, tá, gente? Gente, existia uma lei chamada Lei da Repartição, que foi criada no ano de 1693, no qual ela possibilitava a percepção de outras ordens atuantes no processo de catequização dos índios, e além dos próprios jesuítas, ok? Gente, essa lei ela visava dividir as áreas do Cabo do Norte, atual Amapá, de jurisdição jesuíta, tá? Com as ordens do Santo Antônio Piedade e das Mercês. Gente, segundo Santo Antônio de Albuquerque Carvalho, ele era governador do Maranhão e a Companhia de Jesus ela não daria conta de atender eficazmente as missões nas áreas sobre sua jurisdição, ou seja, sobre os seus comandos, tá, gente? Gente, sendo a companhia, ela ficaria com a região sul do Rio Amazonas e as demais colônias, elas estariam sobre o norte do Rio Amazonas, tá, gente? Olha só, gente, existiam algumas leis que elas deveriam ser seguidas pelos índios, caso não, haveria algumas imposições. Olha só, segundo as leis sobre a liberdade dos indígenas no Maranhão e Grão-Pará, os índios, eles poderiam ser escravizados nas seguintes circunstâncias. Existiam a circunstância da guerra justa ou oposição à fé católica e pelo resgate, tá? Então vamos entender cada uma delas. Gente, a guerra justa ou oposição à fé católica, ela ocorria quando o índio resistia e dificultava a propagação da fé cristã, e quando ele usava de violência contra a ordem desses moradores, certo? Nesse caso, gente, era lícito a apreensão da escravidão dos índios. O segundo, gente, era a circunstância dos índios de resgate ou de corda. O que isso significava? Os índios, gente, eles eram mantidos como prisioneiros de tribos rivais e eles eram condenados à morte, presos a cordas e poderiam ser resgatados passando a estarem sob jurisdição de quem o resgatou. O que isso significa? Existiam essas leis nos quais os índios deveriam seguir, tá? Caso contrário, eles eram impostos a essas circunstâncias, a essas regras, tá? A primeira era a circunstância guerra justa, no qual o índio ele resistia e se ele resistisse ou dificultasse a propagação, tá? Quando ele usava de violência, ok? E o segundo, gente, eram os índios de resgate ou de corda, no qual os índios mantidos como prisioneiros de tribos rivais, eles eram condenados à morte, tá? Eles poderiam ser resgatados passando a estarem sobre outro comando de quem vai resgatar esses índios, ok? Ou seja, os índios eles eram impostos a isso. Quem não seguisse, eles deveriam passar por essas circunstâncias. Deu para entender? Certo, gente. Lei de Liberdade do Índio de 1680. Gente, olha só. Essa lei, ela previa a liberdade do indígena, mantido em qualquer espécie de cativeiro. O que isso quer dizer, tá? Até mesmo, gente, as formas de obtenção da mão de obra indígena, outrora consideradas legais, elas passaram a ser proibidas, para vocês terem uma ideia. Gente, todos os índios que foram encontrados em cativeiros, eles deveriam ser dirigidos para os aldeamentos católicos, onde viveriam livres. Esse livre, gente, eu quero que vocês tenham uma ideia que eram livres entre aspas. Por quê? Porque sabemos que eles não eram livres. Eles deveriam seguir as ordens dos seus donos, as ordens dos jesuítas e deveriam seguir as imposições dos catequizamentos e deveriam seguir a religião católica, certo, gente? Gente, a lei de 1680, ela provocou um aumento de tensão entre os moradores e esses missionários, uma vez que a demanda de mão de obra crescia ainda mais, tá? Nessas circunstâncias, gente, os colonos eles enviaram inúmeros pedidos à coroa, na obtenção de conseguir a permissão para escravizar esses índios, tá? Gente, olha só, uma das diretrizes dessa lei estava, segundo Márcia Mello, quem estudou, tá?
E aí ela observava que essas diretrizes ela visava distribuir os índios em 3 modalidades. A primeira delas seria, eles deveriam ficar em aldeias trabalhando na produção para a sua subsistência, ou seja, para a sua sobrevivência, e na manutenção do aldeamento. Eles deveriam estar mantendo ali a sua moradia, as suas aldeias, ok? Gente, o segundo seria, alguns deveriam atender às dificuldades dos moradores. E o terceiro, gente, a terceira parte seria estar designada a acompanhar os jesuítas nas missões, tá? E aí vocês conseguem observar nessa imagem. Os índios, eles tinham obrigações e eles deveriam seguir essas obrigações, certo? Ok, gente. Regimento das missões e seu antecedente. Gente, olha só. A constituição do regimento das missões, que aconteceu no ano de 1686, ela está ligada diretamente com a intervenção de um padre chamado Bettendorf, certo? Gente, junto com a coroa, Bettendorf ele teve em defesa da restituição da Companhia de Jesus no Maranhão. No ano de 1684, ocorreu a segunda expulsão da Ordem Jesuíta do Maranhão colonial. O que aconteceu? Os moradores descontentes, os que não estavam felizes com a lei de 1680, que acreditava aos jesuítas a jurisdição dos indígenas e principalmente com o monopólio comercial. O que é o monopólio comercial? Mono é o poder na mão de poder comercial na mão de tá? E de quem era esse monopólio comercial? Era da Companhia de Comércio do Maranhão, que proclamava um relevante conhecido como Revolta de Beckman, tá? E durante esse ato dos colonos foram recebidos, gente, apoio de outras ordens religiosas, ok? Então, olha só, leiam comigo. Em 1684, o padre Bettendorf, ele embarca para Portugal, com o intuito de representar os interesses da missão. A companhia foi representada perante a coroa pelo ministro Roque Monteiro Paim, secretário do rei, a pedido de Bettendorf. O rei Dom Pedro II, ele ordena a formação de uma junta que venha resolver as questões envolvendo os assuntos do Maranhão. Gente, os jesuítas, eles criaram aldeamentos, locais onde os índios passaram a viver sobre a jurisdição da companhia. Gente, os índios, eles passaram a ser distribuídos entre os moradores para desempenhar os seus trabalhos, como nós já falamos anteriormente. No entanto, gente, o tempo de serviço e a quantidade de índios exigidos pelo colono, eles deveriam ser controlados pelos missionários, segundo a lei Regimento das Missões de 1686, certo? Deu para entender, gente? Os jesuítas e a educação no Maranhão e no Grão-Pará. Gente, olha só, não se pode pensar em apenas os jesuítas no papel de agentes catequizadores dos povos indígenas, ok? Tendo essa visão, está muito corrente aos nossos livros, tá, gente? Ao longo de nossa história, a gente pode perceber a forte ligação entre o ensino, a igreja e o Estado. Isso nós percebemos durante nossos estudos. Gente, no início da colonização portuguesa, o ensino ele era exercido pela igreja, ok? Quem ensinava eram os padres, tudo bem? Nesse processo da Companhia de Jesus, foi o que mais se destacou, tá? Gente, olha só. Então, leiam comigo. Trazendo isso para o interior, para a província do Grão-Pará e Maranhão, os jesuítas vão trabalhar no intuito de educar para ganhar almas para o Senhor, visto que essa educação tinha o objetivo de introduzir os preceitos da religião oficial. Ou seja, o que isso quer dizer? O catolicismo romano na cabeça e principalmente no coração dos habitantes da colônia, tá? Então, o catolicismo ele deveria ser propagado perante os índios. Nesse papel educacional, gente, a Companhia de Jesus, ela sabia como ninguém trabalhar nisso, tá? Fruto do seu próprio carisma inaciano, tá? Onde a escrita e a retórica tinham papéis fundamentais na salvação das almas. Então, qual era o papel principal dos jesuítas dos padres no papel dos indígenas? Eles deveriam ensinar os indígenas, tá, a escreverem e a lerem,
ok? Para que eles fossem salvos para a glória de Deus, ok? Gente, nesse processo de salvar para ganhar as almas para a glória de Deus, estavam incluídos, além dos índios livres e escravos, os colonos e seus filhos, tá, gente? Mestres notórios, ou seja, professores. Os jesuítas, eles ministravam aulas até mesmo e a outras ordens religiosas, principalmente o latim. Certo, gente. Nessa continuação, em seus colégios, como Santo Alexandre, em Belém, e Nossa Senhora da Luz, em São Luís, os padres da companhia, eles também recebiam os brancos, filhos dos colonos, como os alunos, tá, gente? Não apenas os índios. Estes eram os considerados privilegiados, então havia uma distinção, uma diferença entre os colonos, os filhos dos colonos e os índios, tá? A educação, gente, ela era oferecida aos filhos dos brancos e ela era visada como diminuir conflitos e, sobretudo, fortalecer politicamente a ordem. Além disso, ela intencionava formar novos missionários que viessem a evangelizar a própria colônia. Gente, segundo um padre chamado Vieira, a isenção dos filhos dos moradores na companhia, ela seria interessante por estes, em sua maioria, desenvolverem bem a língua da terra, tá? Ou seja, a língua portuguesa, e por estarem mais adaptados à vida na colônia, certo, gente? Então, leiam comigo. Para a catequese dos índios, os jesuítas tinham a preocupação em aprender a língua dos mesmos. Então, para que eles fossem catequizados, os jesuítas, eles foram obrigados a aprenderem a língua dos indígenas, tá? Uma vez que a fala, gente, ela era um instrumento fundamental para alcançar as almas dos indígenas e incutir no coração o gosto pela religião. Gente, para isso, os padres da companhia, eles utilizavam todos os meios. E eu quero que vocês prestem bastante atenção em quais foram esses meios. Exemplos: eram as procissões, as rezas, os terços, os teatros, a música. E até mesmo, gente, da coação como suporte de sua missão. E com isso, gente, não só fazê-los tomar gosto pela religião, mas também torná-los mansos e dóceis, longe do estado da barbárie, ou seja, longe da guerra e longe de sua rebeldia contra os colonos, ok? Gente, os jesuítas, ao exercerem seus ofícios religiosos, eles ministravam sacramentos principalmente para a população geral, tá? E eles faziam disso muito além de uma simples obrigação religiosa. Por exemplo, os sermões e a confissão em especial eram de forma a aumentar a influência da companhia e a perspectiva de passar a obter não apenas o domínio espiritual, certo, gente? Mas também o domínio temporal dos mesmos, ou seja, o domínio dos indígenas. Bom, gente, práticas agrícolas no Maranhão colonial. Gente, olha só, o estado do Maranhão e Grão-Pará, ele não foi o produtor de açúcar ou de metais preciosos de muito valor, como nós já falamos, tá? Mas eles produziam as famosas drogas do sertão, como se chamavam na época dos produtos das florestas, tá? E o que são as drogas do sertão, tá, gente? Gente, as drogas do sertão, elas eram designadas de certos produtos vegetais, entre os quais o urucu, a canela, o cravo, o cacau, a castanha, a pimenta, que eram objetos da atividade extrativista da região amazônica colonial, certo? Gente, os índios, eles sempre praticavam essa coleta, desde sempre, né? E a floresta, ela era rica de plantas diversas. Eles conheciam a rica diversidade do vegetal, da mata tropical úmida, que seria a floresta amazônica, e eles davam várias funções. Ou seja, esses frutos, eles tinham várias funções. E até hoje você percebe que nós temos essas práticas, as ervas medicinais. Exemplos, tinham as funções de curar, de comer e entre outras coisas, certo? Gente, além do mais, até o meado do século XVIII não se usava a moeda do Pará, tá? Não tinha utilização de moeda. Então, os meios de trocas disponíveis nessa época, disponíveis em fardos, no caso, que seriam os maços, os pacotes de algodão, tá? Os maços de pacote de algodão, de semente, de cacau, entre outros. Então, eles tinham essa troca com essas drogas do sertão,
tá? Entretanto, gente, havia uma economia de exportação baseada em um recurso natural, tá? E qual era esse recurso natural? A chamada floresta, certo? Gente, olha só, leiam comigo. Os capitais portugueses eles foram investidos no estado do Brasil. Lembrando que na época era estado do Brasil, estado do Grão-Pará e Maranhão. Era diferente, certo? Sobretudo porque as exportações daqui tinham muito valor inferior a daquelas do estado do Brasil, tá? O número de barcos viajando anualmente da Amazônia para Lisboa era de 30, tá? Contra 40 que eram daqui do estado do Brasil, partindo de portos do Nordeste do Brasil. Gente, olha só, isso aconteceu no fim do século XVII. Na metade do século XVIII, para cada 7 barcos que saíam daqui do estado do Pará e Maranhão, partiam 40, tá? Do Nordeste em direção a Portugal, carregado de produtos, especialmente o açúcar. Gente, olha só, e aí eu quero que vocês visem uma coisa. O lucro que vinha do açúcar do Nordeste, ele superava de muito aquele obtido com as drogas do sertão amazônico, certo, gente? Então, o lucro do açúcar, ele era muito maior do que as drogas do sertão, que vinha daqui da Amazônia, certo, gente? Gente, então, olha só, eu quero que vocês tenham compreendido na aula de hoje sobre como foi, certo, gente, os conflitos que ocasionaram entre religiosos e os colonos, ok? E nós falamos na aula de hoje sobre os conflitos entre esses colonos e os religiosos, ok? Existia uma lei de liberdade do índio, existiam regimentos de missões, e aí nós falamos da educação dos jesuítas no Maranhão e no Grão-Pará, certo, gente? E aí nós terminamos na aula de hoje em práticas agrícolas no Maranhão. Gente, olha só, estudem essa aula de hoje, anotem tudo o que eu disse, certo? No caderno de vocês e leiam a apostila que vai estar disponível para vocês. Caso tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo para que nós possamos sanar essa dúvida, certo, gente? Deu para entender? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e fiquem com Deus. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais!